Seja muito bem-vinda ao podcast Mulher de Verdade, um podcast para mulheres que amam a palavra de Deus. Eu sou a Carol Umbelino. E eu sou a Bruna, estamos aqui diante de uma mesa posta e estaremos todas as semanas com vocês para tomar um chazinho entre amigas. Nosso desejo é que você pare o que você está fazendo agora, vai esquentar a sua água, não sei se você vai tomar chá, se você vai tomar café, mas prepara a sua xícara. De repente você reúne as suas amigas na sua casa para que a gente possa sentar à mesa e nós possamos conversar sobre aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Então aqui a gente quer compartilhar, a gente quer rir, a gente quer chorar juntas e nós queremos crescer no conhecimento do Senhor sentadas nessa mesa. E para você que não sabe ainda, nós temos um perfil lá no Instagram que é Design Divino IPP. Deve estar aparecendo aqui para vocês na telinha. Design Divino IPP. Sigam lá que a gente também posta algumas novidades. Vocês podem também colocar perguntas sobre os episódios, sobre as conversas que a gente responde também. Então não continue vendo esse vídeo se você não segue a gente lá. Siga a gente lá no Instagram, hein? Não perde. E falando de Instagram, hoje nós estamos aqui produzidas Chique. pela Val. Olha que lindo esses colares, dá pra Ó. ver? O anel. Tamo chique O agora, anel hein, da Bruna? Carol. O nível tá começando a subir aqui. O pessoal tá querendo investir aqui no espaço, né? E a Val é de qual empresa, Carol? Ela tem uma loja de semi-joias que chama Oui Mademoiselle, então você pode seguir ela no Instagram. A imagem tá aparecendo para vocês aí. Sigam ela, que as peças dela são lindas. Ela trabalha no ministério aqui com a gente também, de mulheres. E ela não tá preocupada só com as peças, mas ela faz disso o ministério dela. Ela quer deixar as mulheres de Cristo mais belas por fora e aqui no discipulado com a gente por dentro também, né? Então ela entendeu a importância do dentro e do fora. Então não deixe de conferir as peças dela lá. Amém! E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial. Eu sempre falo isso, né, Carol? Mas elas Todas são realmente especiais. são muito especiais. Mulheres de Deus. E ela é casada há 22 anos com o Demétrios. Eles têm 2 filhos. Ela é empresária, está há 30 anos na caminhada cristã e há 5 anos como membra aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E hoje, né, atualmente, ela é uma das coordenadoras do nosso discipulado de mulheres Design Divino. Seja muito bem-vinda. Ela é Elisete Salles. Ai, obrigada, meninas. Boa noite a todas queridas que estão nos assistindo. Um privilégio maravilhoso estar aqui com vocês nesta noite, poder compartilhar, poder falar daquilo que Deus tem feito, cuidado, tratado, não é? Então, que nós possamos aprendermos, colaborarmos, sermos facilitadoras desse processo na caminhada cristã. É uma bênção, né? É muito bom você estar aqui com a gente. E todo episódio a gente começa com uma pergunta para os nossos convidados e com você não ia ser diferente. Ah, imagino. Então a gente gostaria que você compartilhasse um pouco de quem é Jesus para você. Jesus Cristo é meu tudo, é minha vida. Sem Ele não há oxigênio. Senhor, Salvador e sustentador. Eu quero compartilhar um pouquinho o momento da minha conversão. Jesus, o quanto Ele me surpreendeu ali nos primeiros meses, aquele amor em Cristo, onde eu divulgava sobre o Senhor para todos que cruzavam no meu caminho. E foi ali no início da minha faculdade, meus 20 anos, que não faz muito tempo, claro, né? Está muito visível. E no caminho da faculdade, eu estudava no interior, inverno, frio, o nosso ônibus da faculdade, fretado, ele quebrou. E esse ônibus, ele trouxe os alunos, estudantes da cidade vizinha, junto conosco. E eu não sei explicar o qual motivo que esse ônibus mudou a logística e entregou primeiro os alunos da cidade vizinha. Em conclusão, eu fui a última da cidade a descer. E na época, eu voltava para casa, eu tinha uma mãe viúva, um irmão de 12 anos, e Jesus, ali eu falei, Deus, onde o Senhor está? Eu preciso do Senhor, socorro. 2 horas da manhã. Não tinha pai, não tinha celular, não tinha como avisar.
E a fadiga vinha. E eu não tinha recurso qualquer na vida. E nisso estava passando um jovem, quando abriu a porta do ônibus, eu me deparei com ele. Eu falei, pai, e eu perguntei se ele iria subir ali um escadão de 180 degraus. E ele disse que sim, eu perguntei se poderia subir com ele. Meninas, eu falei de Jesus tão claramente para ele, tudo por medo do que ele pudesse me falar. Eu não deixava ele falar. E quando terminamos de subir os 180 degraus, ele virou e falou, você é cristã? Eu falei, sim. Ele falou, que bom, eu também sou. Aquilo foi um alívio que foi tirado das minhas costas. Ele colocou, eu sou da igreja presbiteriana. Eu, uau! Eu não tinha colocado nada para ele, que era da igreja presbiteriana, não tinha falado nada para ele. Somente respondi que era cristã. E ele disse que era do interior, estava na casa de uma tia, e eu falei, puxa, que inconsequente chegar 2h da manhã na casa de uma tia, tá, de férias, né? Ele tinha colocado essa questão. E ele falou que era do interior, do pastor que me discipulou, da igreja presbiteriana. Meninas, aquilo foi algo impactante na minha vida, porque eu não imaginaria, até o momento que iria ouvir desse rapaz. E ele perguntou se poderia me levar até a porta da casa da minha mãe. E eu disse que sim, porque eu ainda estava, né, na caminhada. Eu subi os 180 degraus com ele. E a rua da minha mãe, ela virava uma curva e era uma rua reta. E ele parou na frente do portão da minha casa. Eu entrei, passei a chave e no que eu virei as costas para vê-lo voltar, a rua era longa, reta. Cadê? Esta foi a providência do Senhor. Jó 42:5 nos ensina. E para mim é tão claro, é tão óbvio em compartilhar. Antes eu te ouvi. Mas agora contigo eu conheço o andar, meu refrigério, meu tudo. Neste dia o Senhor estreitou meu relacionamento de intimidade com Ele, meses após a minha conversão. E Ele colocou, eu estou aqui, eu sou o seu escudo. Então, quando eu só o conhecia de falar quem era Jesus, era algo muito distante. Mas a partir deste dia, meus olhos começaram a vê-lo. E desde então tem sido assim. E o Senhor tem me surpreendido. Então Ele é Senhor, Salvador e sustentador da minha vida. Eu ia perguntar se tem alguma coisa que você nunca mais vai esquecer, mas eu acho que esse é o fato que você não vai mais. Exatamente, Carol, exatamente. Não tem como esquecer. E até a volta de Jesus, o dia que eu não tinha recurso, Ele se fez presente e eu não conseguiria encontrar solução, eu não tinha como. E este foi o dia. Então, esse marco na minha vida, muitas outras questões, mas esta foi ali meu primeiro relacionamento de intimidade com o Senhor, o cuidado dele por minha vida. E é muito importante ter esses memoriais, assim, né? Eu gosto de ter esses momentos que a gente vai sempre olhar para trás quando a gente está perdido, a gente não sabe se é Deus que está. Não, eu olho lá atrás e falo, não, mas ele estava comigo lá e ele vai estar comigo sempre. Porque ele já foi dando essas amostras, né? De que eu estou cuidando de você. Nos mínimos detalhes, né? Exatamente, exato. É um alívio, né? É um alívio, é um conforto espiritual que não se explica, se vive. Naquele momento, né, de cansaço, de desespero, de medo. Tudo, Você né, pôde Bruna? sentir Tudo um cuidado. Exatamente, tudo, porque estava ali, órfão. Até o momento eu falava de Jesus, mas eu não sabia ainda de quem de fato era Ele. E quando Ele veio e colocou à minha frente, e a ordem, todas as questões resolvidas, eu falei, Senhor. Aí eu tive a dimensão de quem eu estava vivendo e falando. E Elisete, a gente sabe que você tem um trabalho muito especial, né? De acolhimento e de pessoas de rua mesmo. E nós gostaríamos que você compartilhasse um pouquinho com a gente. Quando você começou esse trabalho? O que te levou a iniciar esse trabalho? Sim.
Então, nós estamos residindo em São Paulo há 5 anos, né, que é o período que chegamos na IPP. E quando antes nós atuávamos, eu e meu esposo, na liderança no Ministério de Casais, e por 17 anos atuamos nessa área. E posso dizer que no início tudo eram flores, cuidados, né, e casais, claro, diálogos, comunicação. E quando nos mudamos para São Paulo, chegamos ali na igreja, pouco antes da pandemia, o Senhor nos permitiu estarmos cuidando de uma vida, um morador de rua. E falei, Senhor, me tirou dos casais para ficar na rua. E essa vida era uma única vida que nós cuidamos por 1 ano, antes da pandemia. E eu nem imaginava como começar, como cuidar, como tratar os desafios, né? E nós fomos aprendendo, fomos simpatizando com essa vida nos hostilizou muito no início, né? Até o primeiro contato com ele foi uma noite fria, na greve dos caminhoneiros. Eu voltava da igreja a pé com meu esposo, meus filhos, e eu achava que aquela vida estava morta pelo frio, tinha falecido. E eu estava pronta para chamar a polícia. E nisto, começamos a mexer, a chamar, e ele assustado também. Quando ele tirou a coberta e agressivo, eu falei, Senhor, né? E nisso fomos fazendo contato, conversando, perguntei se precisava de algo, fomos para casa, buscamos cobertas, alimento e voltamos. E neste período de 1 ano, ele fumava muito e ele fazia de tudo para nos expulsar. Jogava o cigarro em nós, fumaça, né? O chão perto dele era um contato muito forte, ele era um tapete, né? Pelos pontas de cigarro. Enfim, ele fez tudo, mas o Senhor permitiu que nós perseverássemos com esta vida. E neste 1 ano, no cuidado com essa alma, nós descobrimos, quando chegou a pandemia, que o Senhor nos estava permitindo um estágio. Porque quando chegou a pandemia, eu não tinha dimensão do que Deus tinha para nossas vidas. E ali Ele nos colocou literalmente na rua, porque nós passamos não só a cuidar dessas vidas, como muitas outras vidas e 4 comunidades. Então foi assim um trabalho onde nos envolvemos com muitas pessoas do nosso condomínio, nenhuma cristã, espíritas, ateus, católicos, judeus, era uma mistura. E nós, somente eu e meu esposo, como cristãos. E nós estávamos na liderança, tudo a partir desta vida que eu solicitei ajuda. E nessa caminhada, nesse período, eu pedi ajuda para os vizinhos do nosso condomínio, para dar suporte para os moradores, e essas vidas foram se levantando. A início eu precisava de 7 famílias, porque ninguém saía de casa nesse período. Então, 7 famílias para auxiliar 7 vidas que eu já tinha, e para levar almoço e jantar, porque os moradores de rua, eles vivem o quê? De catar sucatas, papelão para vendas, né? E, por consequência, o sustento. E na pandemia não se tinha sucatas, tinha papelão, tudo fechado, não tinha como vender e nem como se alimentar. E nisso, 7 famílias, exatamente as 7, se levantaram e cada uma assumiu o compromisso do almoço e do jantar. E assim fomos. Nisto foram 15 dias. Até que um vizinho, ele nos convidou, vamos trabalhar juntos nas comunidades. Vamos começar do zero, não sei nada, e você já sabe algo. Falei, vamos. Quando eu cheguei na primeira comunidade, nunca tinha colocado o pé numa comunidade, e vi aquela estrutura. Falta tudo. E mais um pouco. E eu lembro que estava ali passeando pelo espaço, falei, Senhor, o Senhor espera de mim. Eu não consigo compreender. Ali eu percebi como eu era tão limitada e não conseguia entender o que Deus queria. E saímos daquela comunidade. E eu passei o dia e perguntando, Deus, o que eu tenho que fazer? Estreita meu caminho. Fale comigo. Eu tinha um belo problema na minha mão, de uma comunidade.
E nós não tínhamos recursos, estruturas, nada deste mundo. Mas a falta, totalmente. Chegou a noite. Eu recebi uma ligação. Um vizinho que eu não conhecia e que soube o trabalho de rua. E ele se colocou, olha, dono de um restaurante, proprietário de supermercados, e a equipe dele estavam se dispondo a fazer 400 marmitex todos os finais de semana para doação. Só que ele não tinha a estrutura de entrega, como entregar, ele não tinha esse conhecimento. E alguém me indicou. Aí eu chorei. Eu falei, Senhor, mais uma vez, que cuidado. Falei, já estou compreendendo, vá. E nisto começamos, e todos os sábados recolher as marmitex, que 6 horas a equipe da cozinha chegava ali para poder cozinhar, preparar, e 11 horas da manhã retirávamos, né, todo esse alimento, íamos para a comunidade principal, porque após eram mais 3 comunidades, e fomos supridas, e com mais de 10 mil peças de roupas em doação. Nunca vi tanta roupa na vida. Auxílio financeiro, valores que entravam, que nós tivemos que dividir a equipe, cada um cuidando de uma área, uma pedindo ajuda, outro no financeiro, a gratidão, mãos na massa, de tudo um pouco. A equipe cresceu de uma forma, né, apesar de termos diversidades ali de crenças, mas ela foi crescendo, foi encorpando, e nisso vieram mais 3 comunidades. Nossa. E foi um privilégio com essas 4 comunidades, né? E até um dos meus filhos, eles falaram, mãe, para uma pandemia que é para todos ficarem dentro de casa, você está bem, seus pés não saem da rua. Falei, pois é, esse é o chamado, filho, né? E teve um dia que nós estávamos tomando café logo pela manhã, e uma chuva forte, chovia muito. E meu filho virou e falou, mas vocês vão levar o alimento para eles? Falei, filho, já está pronto. O nosso papel é entregar. E nós íamos só com jaqueta de couro, porque não tinha guarda-chuva, sobrinha, ou eu cuidava da vida, ou eu me protegia, e não tinha. E ali sem vacina, usando apenas máscara, e Deus foi fiel. Ele nos poupou de tudo. Resfriado, da Covid, de todo cuidado, e nos dando estrutura, algo grandiosíssimo, que eu nunca esperava que o Senhor fizesse na minha vida, através da minha vida, o que Ele confiou de quem não sabia o que era tratar uma vida de rua, para tratar de 4 comunidades e muitos moradores de rua. Então, o Senhor frutificou esse trabalho numa dimensão que era, no meu caso, inesperado. Eu nunca, né, pensaria que algo desse nível acontecesse. Então, foi algo assim maravilhoso. E continuamos seguindo, auxiliando, e muitas doações. E são vidas, são almas, e que precisam ouvir de Jesus. E nós precisamos estar nos sensibilizando, porque nós não somos em nenhuma instância diferentes dessas vidas que são imagem e semelhança de Cristo. É muito importante, né, a gente ouvir aquilo que o senhor está colocando e não desperdiçar, porque vocês poderiam ter, não vou cuidar desse homem, porque ele só rejeita a gente, ele nem recebe, e muitas vezes a gente desiste, porque sempre vão ter barreiras. Nunca é, né, simples, mas quando o senhor coloca, a gente precisa ouvir, e eu acho que às vezes a gente tem medo, porque eu nunca fiz isso, como é que eu vou fazer? Mas a gente esquece o tamanho do Deus que a gente serve. Quem é esse Deus? E se ele colocou a gente nessa situação, ele vai cuidar, ele vai comandar, né? Então é muito legal ver isso, porque às vezes a gente acha que ministério é só dentro da igreja, né? Que eu tenho um papel a cumprir só dentro da igreja, ou que eu preciso fazer um projeto desse sempre vinculado à igreja, se eu não tiver o suporte. Mas às vezes o Senhor está chamando você para olhar ali onde você está plantado, onde você mora, a sua vizinhança, né? Então isso é muito... Exatamente, é literalmente na rua. Hoje, desta forma que me vejo, né, o trabalho de Cristo vai além dos muros, além das paredes, né, muito além, né. O fato e a verdade nós precisamos
estarmos vigilantes a quem Cristo está nos encaminhando, nos conduzindo. E neste período, desde a pandemia, tem sido esses que estão à deriva, que estão nas ruas, que estão ao olhar humano desta terra órfã. Mas o nosso Deus, Ele coloca assim, o teu pai, tua mãe, né, não se importarem, eu sou pai. Né? E Ele envia vidas para estar dando o auxílio, a necessidade, cuidando, zelando. E hoje eu chamo de os meus filhos, porque poder cuidar é uma responsabilidade grandiosa, porque eu sei que é uma vida que pertence a Ele. Tá? Então, nós tratamos e oferecemos aquilo que podemos de melhor. E eu sou muito grata àqueles que colaboram conosco, que intercedem por nós, que estão ali a todo momento, né, assistindo às nossas necessidades para nós podermos suprir a necessidade do nosso próximo, a quem Deus tem confiado. Por quanto tempo? Só Ele sabe. Então, nós pedimos por sabedoria. Nossa, estou impactada, Elisete. Eu sabia deste teu trabalho, mas não nessa riqueza de detalhes, o quanto, por você ter perseverado, né, o quanto o Senhor te abriu portas e te fez frutífera, né? Esse evangelismo é lindo mesmo. Graças a Deus, né, Bruna? Porque é algo que não se pede. E quando nós estamos pedindo, Senhor, eis-me aqui, usa-me, nós não temos a dimensão do que o Senhor requer das nossas vidas, né? Nós não conseguimos. Eu nunca esperava por algo, por isso que eu digo, sair, né, ali do Ministério de Casais, tínhamos desafios e muitos, porém Deus nos sustentando em todos eles, mas para as ruas foi algo novo. Sabia? Não. Mas Deus nos possibilitou tudo o que foi necessário. E aí fica um encorajamento para você que está assistindo a gente, onde Deus te plantou. Às vezes você tem vergonha, você não tem coragem de compartilhar com os colegas de trabalho, com os vizinhos, porque eles são resistentes, porque eles vão apresentar algumas barreiras. Mas a gente precisa orar por eles, a gente precisa entender, né, Senhor, como o Senhor deseja usar a minha vida? Porque às vezes a gente fica com medo, fica paralisado, porque eu não sei como fazer, como começar. A Elisete deu a melhor dica de todos. Começa orando, fala, Senhor, você colocou essa situação no meu caminho. Como é que eu vou lidar com ela? Eu não preciso lidar sozinha, né? Porque se ele colocou no meu caminho, ele vai me conduzir. Exato. E aí, pensando nessa questão do acolhimento, como que você percebe, assim, você acha que essa ligação desse dom mesmo que Deus tem te dado de acolher as pessoas, ele se esparrama para o Ministério de Mulheres, para outros relacionamentos que você tem? Como que você enxerga isso? Com certeza, Carol. Nesse período, enquanto estava suprindo as ruas, eu estava sendo aluna do Designer Divino. E eu ouvi uma irmã, né, ela mencionando do projeto, e ela falava com tanta dedicação, com tanto empenho, com tanto amor, que é tirar o véu dos olhos, abrir os nossos olhos para este conhecimento, em particular às mulheres. E ali eu busquei por esse curso e eu louvo a Deus porque eu fui muito presenteada, cuidada, tratada, porque eu até o momento achava que estava sendo assertiva. E ali, quando eu comecei a ter o conhecimento do que é o designer divino, o designer de Cristo para as mulheres, eu falei, Senhor, vai me lapidando, vai moldando, muda tudo que precisa, porque foram muitas mudanças. E ali foi uma resposta, mais uma vez, de oração, porque eu já recebi algumas mulheres que me buscavam para compartilharem particularidades, sofrimentos, o que elas viviam dentro do relacionamento, né, em família, mesmo na igreja, suas particularidades. E chegou um momento que eu falei, Senhor, eu preciso ser sustentada para poder sustentar. Eu estou me sentindo anêmica. Eu preciso de sabedoria. Porque passava o tempo e eu percebi que mulheres me buscavam e aumentava esse número. E eu falei, não, eu preciso da dependência maior de Cristo. Porque até então eu não tratava com mulheres, né? E este número foi ali a transição da rua com as mulheres chegando. E eu falei, Senhor, e aí veio o curso, o design, e para mim foi assim, foi muito assim, algo transformador na minha vida, muito particular, do qual o Senhor me lapidou, né?
Ele vem moldando até a volta de Cristo, é isso que ele fará, e eu louvo a Deus por isso. E nesse momento em especial, ali eu falei, Pai, muito obrigada por esta oportunidade. E o acolhimento com as mulheres, sim, teve uma situação em particular de uma mulher que ela queria confessar algo, né? E ela me convidou, vamos tomar um café, e nós fomos. E neste dia, foi a primeira mulher que não conseguia falar. E ela começou a chorar, e muito, de forma compulsiva. E eu comecei a orar enquanto ela chorava. E até o momento que o Senhor me deu muita tranquilidade em falar para ela. Não é o fato de estarmos aqui, por eu estar aqui com você, que você precisa me falar algo. Mas o fato de chorar para você, se estiver tudo bem, seguiremos firme em oração. Você não precisa, não tem necessidade de compartilhar a sua intimidade. Seu choro já alivia o fardo, então está tudo bem. E a partir deste momento, quando eu tive essa fala, aí ela conseguiu. Ela começou a falar, né? E caminhamos juntas por um período e começamos a interceder, começamos a orar. E eu só posso dizer que essa resposta, eu não tenho dúvidas que foi Jesus ali. É Ele quem vem ao nosso encontro. Eu acho lindo quando eu tenho, assim, uma dor muito grande. Quem está bem, está tudo bem. Mas quem está em defasagem, esse me dói. E o evangelismo, ele fala muito na minha vida. E eu coloco ali Apocalipse 3:20, quando o Senhor, que ele fala, quando bate a porta. E se você, esse ser implica em muitas coisas. A condição do ser, se você abrir e permitir eu entrar na sua vida, como Deus é maravilhoso. Como Deus é educado, como Ele pergunta para mim se eu permito. Eu falo, meu Pai. Então, quando Ele me colocou, né, a fala, não é necessário você falar, o choro é o suficiente para te trazer alívio. Está tudo ok, está perfeito. Então, e ali houve um alívio por parte dela. E assim é Jesus conosco, né? Então eu não poderia jamais conseguir falar, ter essa atitude, se o Senhor não tivesse tocado, tivesse conduzido aquele momento. Porque enquanto ela chorava, eu orava. Falei, Pai, me ensina. Foi o próprio Espírito Santo, né? Exato, exatamente, Bruna. Como o Espírito Santo, ele nos conduz, né? Dá um passo para frente, recua 2, volta e haja na questão da obediência. E falando ali do discipulado, você pode compartilhar com a gente quais foram os principais temas ou as principais lições que te marcaram no estudo ou que você realmente aprendeu ali nesse estudo? Sim, então, eu não digo a principal lição, mas eu digo um contexto, né? A composição de todas as lições, em que eu vejo desde a primeira lição ali, o gênero sexual é relevante. Quando eu vejo ali o Senhor, né, formando o homem, por consequência a mulher, e cada uma na sua função, eu vejo a ordem, a organização do Senhor na formação do homem e da mulher para exercer as suas habilidades, para poder o quê? Formar o retrato, de glorificar o nome dele, de poder viver o homem no seu cuidado, no seu amor, na sua doação, no servir a esposa, a mulher e a todos, né? E a mulher ali no seu acalento de poder compreender o que é comunicação sadia, ser relacional, ser ali meiga, delicada, poder ali ela exercer o papel dela como cuidadora, como auxiliadora deste homem, é poder, que privilégio nosso, não é um fardo pesado, jamais entender o que é submissão, quando nós temos um esposo que serve a Cristo, na sua missão com Cristo, e eu na minha submissão de poder auxiliar o meu esposo e ser facilitadora desse processo. Então, eu vejo todo esse contexto de poder ver vidas, né? E eu, em especial neste semestre, com a permissão de uma aluna, eu não imaginaria, né? Porque tantas mulheres e tantas colocando ali
suas vidas, seus testemunhos, e o Senhor me surpreendeu mais uma vez, que eu tive uma aluna em que nós fomos trabalhando e eu percebi algo diferente dela, mas eu não tinha o conhecimento quem era essa aluna. E eu tentava orar nas nossas duplas de oração com ela e não conseguíamos, e eu louvo a Deus, porque o Senhor não permitiu. E no final do curso, nós conseguimos nos falar e ela contou a vida dela, homossexual. E nas nossas turmas. Foi um grupo com bastante diversidade, e entre todas as diversidades, essa aluna, que Deus já vem tratando, vem cuidando, já se converteu, entregou sua vida a Jesus, teve uma vida observando as condutas do mundo, e no final, na última aula, ela coloca, quando nós fizemos uma reflexão sobre o que foi o curso para essas mulheres, ela coloca, agora sim, eu compreendi porque Deus me fez mulher. Amém. Isto é uma marca, mais uma das marcas, então, o que é acolher mulheres. E o Senhor nos trabalhando, nos tratando e nos dando compreensão. Falei, Pai, eu agradeci tanto ao Senhor por não saber antes, para não ter intenção, ser intencional em alguma questão, né? Mas poder receber essa reflexão dela. Falei, eu consegui, pela graça e misericórdia do Senhor, e Ele conduzindo, transferir, né, aquilo que ela precisava ouvir. E é muito importante, né, a gente compreender essas coisas. Achei legal você falar quando a gente não sabe o que acontece com a pessoa, mas a gente tem essa sensibilidade de, Senhor, conduz as minhas palavras, a minha boca, porque a gente não sabe quem que tá do outro lado e que essa pessoa tá ouvindo, mas quando Deus coloca alguma coisa no nosso coração, a gente precisa dizer, a gente precisa colocar, e a gente precisa esperar os tempos também, né? Então, tentou muitas vezes conversar, não conseguiu, não é o momento, não é a hora, a gente precisa aguardar, porque o Senhor sabe, né, os momentos exatos para essas coisas acontecerem. E fica um desafio para vocês. Se você não fez ainda esse discipulado, faça. Você pode fazer inscrição no site da igreja em breve, as inscrições vão estar abertas. Se você não sabe ainda, a gente já gravou um podcast que fala um pouco sobre o que é ser mulher. Volta lá na playlist e assiste com o pastor Léo. Muito bom, vale cada centavinho. E o Senhor pode transformar todas as vidas, né? Sim, com Todas as certeza, vidas. né, Carol? Com certeza. Nós temos turmas presenciais, turmas online, em praticamente todos os dias da semana, né? De segunda a sábado. Sábado, né? Uhum. Segunda. Que você pode escolher o melhor dia, o melhor horário. E eu creio que será realmente edificante. O Senhor tem transformado vidas, né? O Senhor tem realmente tocado profundamente aos corações das mulheres. Então fica aqui o nosso convite para que você se inscreva ali pelo site da IPP. E eu acho que são temas tão importantes, né? A gente escolheu mulher de verdade também por isso, porque hoje em dia o que é ser mulher, a gente não sabe muito bem definir, conversar, e eu acho que a gente passa por isso. A gente não precisa saber o que é ser mulher só pelo fato da gente vestir coisas bonitas, mas para a gente entender por que Cristo fez, né? E é muito legal quando você traz isso. Olha, eu achava que a minha identidade estava em um lugar. E eu termino o discipulado entendendo, não, a minha identidade está em outro lugar. E não fui eu que defini, não sou eu que escolho, né? Então é muito precioso isso. Gratificante, né, Carol? Poder entender o que o outro, como ele começou e a transformação. Eu falo cuidado, como Deus trabalha nos detalhes, desde as situações mais simples até as complexas. Porque os desafios são muitos. Muitos. Porém, o Senhor conduzindo todas elas. Então, isso é maravilhoso. E o melhor é isso, né? Que eu acho que o que a gente vai aprendendo aqui com a Elisete é sempre estar buscando o Senhor. A presença do Senhor, sempre em oração. Porque às vezes a gente faz essas coisas assim, eu vou lá, faço estudo, eu preparo tudo e eu vou chegar lá e eu vou falar. Mas você vai falar o que está escrito no livro, que é bom, a palavra de Deus, ou você vai pedir, Senhor, conduz. Porque eu já dei algumas turmas, você também já deu. Sim. Eu acho que eu nunca falei exatamente as mesmas coisas.
Porque são Não, pessoas diferentes, com necessidades diferentes, então a oração é um fator muito chave nisso, né? Porque a gente vai se preparar sim, mas a gente precisa do Espírito Santo ilumina a mente, fala o nosso coração para que a gente possa derramar aquilo que ele quer dizer. Então, às vezes, em algumas turmas você fala uma coisa, nas outras você não fala outra, porque ele vai conduzindo a gente também, né? é interessante, Carol, que na primeira turma, né, ali chegando, aprendendo, compreendendo, porque algo é ser aluna e após é poder ali atuar no discipulado. E nós temos 2 filhos, então dava aula num dia, né, da semana e com o decorrer das aulas, eu sempre coloquei, o material ele é maravilhoso, né? Mas nós precisamos buscar a dependência de Cristo, a essência está nas Escrituras, na sã doutrina, né? Então sejamos, né, atenciosas a este cuidado nas devocionais. E teve um dia que o meu filho, ele chegou, queria conversar comigo e eu estava atendendo uma das alunas, porque elas começaram a me buscar no particular, né, compartilhar os seus desafios e eu já tinha, né, alertado os meus filhos, olha, se eu estiver com alguém, né, fica atento e nós seguimos logo em breve, assim que possível. E o meu filho chegou e ele percebeu que eu estava conversando, ele não falou nada, mas eu achei muito bonita a graça dele. Eu falei, filho, eu tenho vocês 2, mas eu tenho muitas filhas que o Senhor tem colocado aos meus cuidados. Aí eu acabei de desligar, eu falei, pai, como que eu cuido de todos? Eu falei, Senhor, são muitas, né? Então, é gratificante, né? É algo que, assim, segundo a Crônica 7:15 fala, né? Quando nós buscamos ao Senhor, Ele diz, dependa de mim. Os meus olhos estão abertos, meus ouvidos estão atentos a toda oração que se fizer. Por isso que a dependência da oração, da devocional, porque quanto mais estreitamos este cuidado com o Senhor, polimos a nossa aliança com Ele, mais Ele requer. E nós precisamos estar vigilantes. Porque em todos os momentos que eu me reporto a poder falar dele, em nenhum momento foi algo que foi perceptível aos meus olhos, mas de repente estava ali. Esse é de repente, entre aspas, né? Porque o Senhor estava ali na condução, no controle, eu de repente cabe só para mim, porque muito fraca, frágil, totalmente humana aqui, e estava ali a situação pronta para eu falar, né? E primeira vez que eu falei de Jesus para uma vida, foi uma pessoa idética, logo no início da minha caminhada cristã, e foi para uma mulher. E eu não tinha dimensão, porque eu fazia um curso sobre evangelismo na época, e eu tinha visitado essa idética 2 vezes com um pastor, líder do grupo, e ele falou de Jesus, e ela recusou Jesus 2 vezes. E um dia, ela era vizinha da casa da minha mãe, eu cheguei, né, eu dava aula naquela época, e eu chegava em casa 4 horas da tarde para almoçar, e eu cheguei, a campainha tocou, era a sobrinha dela. E a sobrinha falou, minha tia está te chamando. E eu falei, diga para ela que eu só vou almoçar 4 horas da tarde, e eu já vou. E eu fui, mas eu não tinha dimensão do que poderia acontecer. Quando eu cheguei, ela virou e falou, conta aquela história. Eu falei, que história? Ela falou de Jesus. Meninos, quase que eu falei, Senhor, eu emagreci, suei. Eu falei, pai do céu, eu estava fazendo o curso. Eu falei, estava ali, né, na minha caminhada, logo no início, falei, tem misericórdia de mim, coloca as palavras na boca. Não sabia nem por onde começar, né? Mas falei, só Deus pela misericórdia. Ela aceitou a Jesus 1 ano após ela faleceu, mas eu creio onde ela está no plano da salvação de Cristo, né? E uma outra situação foi recente agora, há 1 ano atrás, foi que eu fui receber uma doação de roupas e eu disse para o meu esposo, olha, nós vamos receber essa doação, mas eu tinha N atividades para poder fazer naquele dia. E não tinha muito tempo. E eu cheguei, a pessoa colocou, você está com tempo?
Eu falei, meu pai. Eu falei, por quê? Falei, estou com uma vizinha com câncer, uma senhora, 72 anos de idade, e nós a chamamos por Tuca e fomos visitá-la. Falei, esquece todos os meus compromissos. E eu fui até a casa dela, começamos a conversar, e quando vi, já estava eu ali falando de Jesus para ela. E ela ouvia pouco, por questão da saúde, né, do câncer, mas ela compreendeu, repetia, voltava e ela entendeu. E ela disse que aceitava Jesus. E neste 1 ano caminhamos com ela e ela veio, né, partiu deste mundo, mas eu louvo a Deus pela condição e atenção que Ele me deu, do cuidado de deixar tudo o que eu tinha para fazer naquele dia, mas poder falar de Jesus para esta alma, porque hoje ela está salva com Cristo e eu sigo em paz para poder trabalhar. Como precisamos estar atentas e observar as questões que o Senhor nos confia. A gente precisa muito. E aí agora eu queria saber um pouquinho assim, depois que você fez o design, o que você acha que mudou na sua casa, no relacionamento com seu marido, com seus filhos? Observar quem é Jesus e ali na conduta de Jesus ver a mansidão, o amor, a humildade, o cuidado e refletir exatamente o que Ele tem refletido na minha vida, refletir isso começando no meu lar, começando a cultivar isso na minha vida, no meu lar, por consequência ao mundo. Então, quem é Jesus? Então, observar essas questões. Claro que existem nossas atividades diárias, mas como fazemos e por que fazemos, para quem fazemos. Então, é ter a sensibilidade. O que Jesus tem sido? Ele tem sido o nosso bálsamo. E o que eu tenho oferecido para a minha vida, para a vida dos meus filhos, do meu esposo, do meu lar, para a minha casa, para o meu próximo. Tenho sido bálsamo? Tenho aprendido exatamente isso. O como cuidar. E é interessante, né? Porque ela tá disposta a derramar dentro e fora. Porque tem gente que só quer derramar fora. E tem gente que só quer derramar dentro. Porque a gente quer ter um certo controle, né? Daquilo que, eu dou conta de fazer isso, então eu vou só até aqui. Ou não, eu dou conta de fazer só lá e aqui é diferente. Mas quando a gente tá na dependência do Senhor, a gente vai entendendo as dinâmicas que Ele tem pra gente, né? Não, você tem que ter essa postura aqui, que é a mesma que você tem lá. A abordagem que a gente vai ter é diferente. Mas a postura tem que ser sempre a mesma, assim, né? Aquilo que a gente crê. Então é muito precioso isso, né? Exato. A preocupação, né, Carol, não é o que o mundo vê em mim. Não é o que eu ofereço para as pessoas aqui nessa terra, mas é o que Cristo vê em mim. Né? O que Ele tem visto em mim? O que eu estou compartilhando, falando, o que eu estou transmitindo, é o que eu vivo. Porque senão não tem coerência. A congruência, ela tem que haver, ela tem que existir, e a principal preocupação é: eu estou sendo transformada diariamente. Né? Tenho buscado meus recursos em Cristo, minha dependência. E o fato da verdade é que quando nós dependemos de Cristo, as circunstâncias não existem. Nós não olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para a cruz. Né? Nós olhamos para o que... Algo que, assim, vem ao meu coração muito forte é quando Jesus estava ali na cruz e falou: tenho sede, pediu água. E deram vinagre machucado. Ela foi por mim. Quando me corto, que eu coloco álcool, dói. Um corte. E Jesus todo machucado. E vinagre e a dor. E o que eu tenho feito? Com todo este amor pela minha vida e, por consequência, aqueles quem o Senhor tem conduzido até nós para falarmos dele. Então eu tenho que viver a Cristo, eu tenho que ser congruente, eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que me lapidar, eu tenho que buscar auxílio no Senhor, e o Espírito Santo o tempo todo fala: ou você se corrige, ou você melhora, porque nós muitas vezes falhamos, né? Somos pecadoras, mas nós temos que ser muito breves, muito rápidas, vigilantes, atentas para corrija. Fala, como eu preciso depender do nosso Deus. Fala, Pai, me ajuda a compreender a tua palavra. Eu preciso de alimento para poder continuar, para poder viver, para poder
alimentar a quem ele confia, começando na minha vida, no meu lar, no meu casamento, com os meus filhos e, por consequência, lá fora, na igreja. E mais uma vez, essa dependência, ela é reflexo mesmo da sua intimidade com Cristo, né? Da vida com Cristo, das devocionais. A dependência realmente do Espírito Santo, porque existem mulheres que também acabam se sobrecarregando, porque, né, quer servir por todos os lados e não consegue ouvir a voz do Senhor e entender qual é o propósito dele para a vida de cada uma. Então, aqui também tem muitas mulheres que nos questionam, mas mulher pode trabalhar fora, né? É pecado a mulher trabalhar fora? Não, mulher tem que cuidar só do lar. E não existe uma regra, né? O Senhor, ele nos traz a nossa missão, cada um tem a sua missão, desde que ele esteja no centro, né? A nossa família, a nossa dependência em Cristo. E para cada mulher ele tem uma missão diferente. Mas é essa a importância da intimidade com Cristo, de conseguir ouvir a voz do Senhor, né? E entender para qual caminho eu sigo nesse momento. Isso é o mais lindo e é o que eu tenho visto através da sua vida. Né? E eu tenho uma pergunta, aproveitando, quando que você, então, decidiu e como foi esse processo de assumir, então, essas turmas, né, do discipulado? Quando você começou a dar aula, então, para essas mulheres, como foi essa decisão, né, para tomar essa decisão? Como foi esse momento? Olha, esse momento eu não vou falar que foi a Carol, não. Foi o Senhor quem conduziu. Até que enfim, alguém aqui não falou que fui eu. Eu creio que, assim, eu fui, assim, muito impactada pelo estudo, né? Eu precisava, como eu disse aqui, eu precisava de alimento para poder alimentar. Então, não era só uma necessidade minha, mas já estava crescendo, né? E eu falei... E o Senhor me conduziu, me capacitou, me permitiu estar ali aprendendo. Eu falei, agora eu não posso ficar calada, porque algo bom para a minha vida, eu tenho que espalhar, eu tenho que dizer para as mulheres. Como tenho alunas solteiras que falam, ligam para as amigas, falam, não casem antes de fazer o curso. Não tomem essa decisão, porque fatalmente vocês irão errar. Então, eu falei, que bom, né? Estão entendendo a mensagem. E... me lembro aqui que teve uma das alunas e ela não praticava, não fazia devocional, estava há anos na igreja, citando muitos problemas, circunstâncias, o mundo que ela vivia. E peguei nas mãos, comecei, falei, vamos juntos. Diariamente, os primeiros 15 dias, diariamente, vamos fazer a devocional juntas. Depois, 15 dias, aí fui instruindo ela. Como fazer as devocionais e vai me dando a devolutiva. 1 mês. Agora você vai fazer sozinha e você vai começar a compartilhar o que está acontecendo. Tanto que ela chamava lá no início, essa tal de devocional? Falei, uau, essa tal de devocional? Falei, então deu para entender onde que ela estava, né? Porque a devocional é um momento entre eu e Deus, meu melhor amigo, é meu pai, é meu tudo, é advogado, assim, não tem, assim, como eu dividir nenhum sequer momento, área da minha vida, falar, Jesus, fique de lado, que eu sigo. Não, jamais. Essa é a única certeza que eu tenho, de não tomar nenhuma decisão sem dependência de Cristo. Porque aqui eu vier tomar sozinha, eu irei errar, com toda certeza. Né? Então, mas foi muito emancipador ver essa irmã depois caminhando e contando as bênçãos. A mudança de vida. Então, isso, algo singular. Ser usado por Deus é muito bom, né? É muito bom a gente poder fazer parte daquilo que Ele está fazendo. Exato, né? E aí entra a nossa responsabilidade, né, Carol? A responsabilidade de eu buscar sossegar, descansar nos braços do Pai. E Ele vai conduzindo, vai nos fortalecendo à medida do que nós o buscamos. Quanto mais o buscamos, mas entendemos o quanto precisamos da dependência dele. Porque é ele quem conduz. Nós somos o instrumento, somos o meio. Eu estava na conferência do México, né? E eu lembro que uma das coisas que mais me marcou numa das palestrantes, que é o Andy Bello, ela falou sobre isso. A gente tem que estar exercendo aquilo que Deus nos chamou para fazer exatamente onde a gente está. A gente não precisa inventar
E muitas vezes a gente quer ficar inventando, né? Olha, Deus me deu esse espaço aqui para eu ficar, mas eu quero aquele espaço ali. E quando a gente vai buscar algo que o Senhor não colocou pra gente, ele não se responsabiliza por isso. Então, os erros, os acertos, o que vai acontecer, tá por minha conta. E Exato. eu vejo que tem muitas mulheres que estão sobrecarregadas por isso e não provam. Porque você vê, ela vai falando com uma tranquilidade, com uma calma, e ela faz tantas coisas e em nenhum momento é um peso. Em nenhum momento é um fardo. Graças a Porque Deus. você está fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer, e isso aí é leve, porque o fardo dele é leve. Porque aquilo que ele coloca pra gente é para aperfeiçoar o nosso caráter. Então é diferente, porque eu entendi, Deus me quer aqui, eu vou ser usada aqui, e então ele vai prover todos os meios. Agora, quando eu olho uma necessidade lá e falar, ah, ali Ah, precisa, e eu vou ficar cansada, eu vou ficar sobrecarregada, eu vou ficar exausta, porque eu não tô fazendo aquilo que ele quer de mim, né? Então isso é muito importante também. Chegou um momento, olha, eu entendi que o Senhor está me chamando para fazer isso e eu vou fazer, porque Deus está me chamando para fazer. Não porque eu vi uma necessidade, que muitas vezes a gente olha uma necessidade, eu estava até conversando com a minha prima antes de vir, ela falou assim, ó, a necessidade não faz o chamado. E às vezes a gente olha, né? Ah, não, mas olha, tem uma necessidade, as pessoas estão passando fome na rua, as mulheres têm problemas com o marido, com filhos, e eu tô vendo, eu preciso fazer alguma coisa. Você pode orar por isso, mas você precisa tentar entender, Deus, o Senhor quer que eu me envolva com isso? Porque necessidade existe em qualquer lugar, né? Você olha para todos os lados, necessidades mil. Se a gente for abraçar todas as necessidades, a gente não vai dar conta e a gente vai estar sempre cansado, sobrecarregado. Então, eu acho que é muito legal. Uma das coisas que, para mim, tá ficando muito marcante hoje é isso. Uma tranquilidade, faz muitas coisas, mas tem uma clareza de, olha, eu tô fazendo aquilo que Deus quer de mim. Por quanto tempo? Não sei. exato. Tanto é que desde o início, né, as situações, os momentos que atuei, eu vejo assim muitas particularidades, né? Algo assim muito diferente. Eu falei, meu Deus, então, e em todas elas, eu não tinha conhecimento menor do que esperava de cada uma. Ora com mulheres, ora com moradores de rua, ora com casais, né? E assim vamos. Hoje eu entendi. Não me apego a não ser os pés da cruz e poder compreender o que Jesus espera de mim. Né? Essa é a minha questão. É isso que eu me pergunto, Senhor, eis-me aqui, mas o que é que o Senhor espera de mim? E me dê condições. E Ele fala. Fala, dá condições, trata, supre. É por isso que eu digo lá no início, Jesus é meu tudo. E Elisete, você já nos trouxe várias dicas, né? Compartilhou bastante do seu caminhar conosco. E que recado você poderia então deixar para as mulheres que estão nos assistindo, para as nossas amigas? Para você, mulher, eu vejo muitas mulheres na caminhada cristã olhando para as circunstâncias, vivendo as circunstâncias, estão em sofrimento. E não é necessário. Nós temos que ser como atletas em corrida de louvor, olhando para o alvo, para a cruz. O que Jesus fez por mim, o que Ele fez por nós, para sermos fortalecidas. Não olhar para o outro, porque tudo que o outro me oferece diz a respeito somente a Ele. E eu não posso viver o outro, porque senão eu me limito. Mas eu sou responsável por tudo que eu vivo e ofereço. Então a mensagem é: seja fiel a Cristo. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5 nos ensina: aquele que observa os mandamentos do Senhor não sofre mal. E os mandamentos do Senhor, privilégio observarmos ele. Porque isso nos traz condição de uma vida de liberdade, de plenitude, de uma vida de fato em amor em Cristo. Viva a Jesus. E nós estamos então terminando Que esse pena, né? papo tão gostoso, nossa. De novo, Elisete, eu preciso falar, eu estou impactada. Que bênção poder estar aqui, é um privilégio para mim estar aqui à mesa, nesse momento tão precioso. Eu creio que o Senhor também tem ministrado ao coração das mulheres que nos assistem.
E para finalizar esse papo tão gostoso, a gente faz uma dinâmica aqui, sempre no Tá. final, onde eu faço uma pergunta e você me responde com uma palavra. Pode ser? Uau, como mulher é uma maravilha. É uma palavra. Tem algumas que conseguem, se você não conseguir, não tem problema. Ah, tá. É Falo só passo a vez, né? Ah, Não, então você tem que toda. responder, mas pode ser com tem, mais né? uma palavra se não conseguir. Para a gente Vamos poder lá. te conhecer também um pouquinho mais. Joia, joia, joia. Vamos lá. Qual é o seu livro da Bíblia preferido? Gênesis. Yes, mas E eu aprendi através de uma aluna que mencionou, quando acabamos ali o curso, ela falou, nunca compreendi o livro de Gênesis como foi no curso. E eu pensei, nem eu. E quando eu fiz o meu discipulado, eu falei, então, entender ali o alicerce, a base, o restante sempre será ali consequência do todo. tô amando. Tô vários Olha, adeptos. Você viu? já tem algumas aqui. E qual é o seu autor preferido? Olha, Bruna, existem, assim, alguns, Tim Keller, pela semeadura, pelo legado que ele deixa. O investimento no reino. Né? Eu amo ver ali o depoimento da Chácara Primavera, o crescimento de onde eles estavam. E quando o Tim Keller fez o investimento ali do plantio e ele passou a responsabilidade, a partir do momento que vocês tiverem condições, multipliquem o que vocês estão recebendo. Que vida que se doou, se entregou a compreender o que é o Evangelho. Então, indiscutível. E você tem alguma banda ou uma música preferida? Projeto Solo. Ai, Ele é muito falado por aqui, né? É, Esse né? grupo Bastante também. gente Uma fala banda. do solo. ai, E qual a sua comida preferida? feijoada. No Friozinho chegando. Por essa eu esperava. Eu gosto muito de churrasco, mas a feijoada ainda vem em primeiro lugar. Então, ela posso repetir quantas vezes eu não me canso, não enjoo. Uma delícia. Gostoso mesmo. E para finalizar, qual é o seu lugar preferido? Meu lar. Bom demais sair, viajar, passear, mas o sentimento de voltar ao lar, poder descansar, tem preço. Interessante, né? Que muita gente fala isso aqui. O lar, a casa. Muito bênção. Como tudo que é bom dura pouco, Elisete, a gente queria agradecer você por ter vindo aqui, dedicado um tempo, que Deus abençoe muito a sua vida, o ministério que vocês têm, que você volte aqui outras vezes. Ai, obrigada, meninas. Foi um privilégio imenso. Espero, assim, que Deus conduza, né, o projeto, todo o trabalho, que possa atingir um número grandioso de mulheres e mulheres que busquem estar na vontade, no centro do Senhor, né, na sua totalidade, entregando a sua vida de forma repleta do que é viver Cristo. Tem sido algo bom, singular, particular entre nós como filhas servas do Senhor. Então, que todas possam ter este desejo, essa sede. Amém. E aqui no Mulher de Verdade, a gente deixa uma lembrancinha, então, para as nossas convidadas. Tem esse versículo em Lucas 1:38, onde a gente tem um exemplo, né, de uma mulher que realmente disse sim para o Senhor, para que a vontade dele fosse cumprida, né, na vida dela. Então, que seja uma lembrancinha para você lembrar desse momento. Foi muito especial pra gente, viu? Muito bom. Ai, guardar com muito carinho, lembrando a data. Espero poder ter contribuído um pouquinho Com certeza. daquilo que o Senhor tem feito, né? E com certeza lembrar de Jesus. Amém. Amém. E agora, Obrigada pelo carinho. a gente quer se despedir de você, nossa amiga, que fez parte da nossa mesa de chá hoje. Que o Senhor abençoe muito a sua vida, que Ele fale muito a sua mente, ao seu coração, que você esteja sempre disposta a amá-lo, a servi-lo e a entender onde Ele te colocou e onde Ele quer que você frutifique e floresça.
E te esperamos então no próximo episódio. Obrigada e até a próxima semana. Tchau, tchau, menina. Tchau, tchau.